nós vamos ler aqui uns versículos. Vamos prestar atenção que é a palavra da Santa Ceia, tá bom? Versículo de número João capítulo 6. 48. A seguir. João capítulo 6, versículo 48, a seguir diz assim: Eu sou o pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Quer viver para sempre? Glória a Deus. Você quer entrar no céu e morar com Ele para sempre? Quer, irmão? Ficar nessa terra não dá. Morar com Jesus, precisamos fazer parte dele, né? Crer, batizar, participar do corpo de Cristo para ir viver eternamente com Ele. Viverá eternamente com o Senhor. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que coisa mais linda. O 53. Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem está participando aí todo mês do corpo e do sangue do Cordeiro? Glória a Deus. Irmãos, quem não participa não tem vida em vós mesmos. Ou seja, uma vida sem vida. É uma vida sem vida. É um morto sem vida espiritual. Por isso que as coisas ruins atraem, porque a pessoa não tem vida com Cristo. Então Jesus, ele diz: olha, eu quero que você venha cear comigo, aleluia. Ele diz: olha, aquele que ouvir a minha voz batendo, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Maravilhoso seja o Senhor. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem é que quer ser ressuscitado no último dia, irmãos? Irmãos, o povo parece que não está com a mente aberta para compreender o que é o Evangelho de Cristo. O povo hoje vive numa desorientação tão grande que as pessoas não sabem se querem ir para um lugar ou para outro, para o inferno ou para o céu. Sendo que Cristo deixou um único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem quer ter vida em Cristo, renuncia a si mesmo, se esforça. O Senhor Deus, ele disse para Josué, quando Moisés morreu, ele disse: Josué é o meu servo, Moisés é morto. Agora, porém, esforça-te e tem bom ânimo. Glória a Deus. Esforça-te e tenha bom ânimo. Significa que nós, para servirmos a Deus, entrarmos na vida eterna, ser liberto, nós precisamos nos esforçar. Precisamos se esforçar, irmãos. Ninguém recebe dinheiro sem trabalhar, nem mesmo os ricos, porque Deus deu automaticamente ao homem um trabalho para o sustento da família, de casa, de todos. Automaticamente o Senhor nos diz que a salvação, ela vem pelo nosso esforço também. Tem uma estrada longa para você percorrer. Lá no final tem um grande prêmio.
quilômetros, uma Hilux fechada. Aí Deus fala assim, olha William, aquela Hilux é sua. Você precisa sair da Samambaia a pé. E você tem que ir por Taguatinga. E eu vou te dar o horário para que você possa cumprir esse horário. Até você fazer o percurso para você chegar lá e receber aquele prêmio. Aí o William sai da Samambaia. Anda a Samambaia inteira, cansou. Tudo bem, todo mundo cansa, não é? Chega em Taguatinga, está cansado, ô glória. Mas ele não desistiu. Aí ele sobe pela R Norte. E aí chega lá na Ceilândia. E aí ele recebeu o prêmio. Mas eu quero lhe falar que se você sair da Samambaia e desistir em Taguatinga, você não pode receber o prêmio, irmãos. Você está entendendo? Quem entendeu, diga amém. Amém. A salvação é para todos aqueles que querem. A libertação é para todos aqueles que querem. A bênção é para todos aqueles que querem. Mas nós nunca jamais devemos desistir no meio do caminho. Aleluia! Porque se desistirmos, nós vamos perder a bênção. Perder de ser liberto, perder a salvação, perder a vitória. Então Cristo, Ele é a fonte de todas as vitórias na vida do homem e da mulher. É a fonte. Ele diz que Ele jorra, oh maravilha, jorra água para a vida eterna. É a palavra que flui no coração. E ali faz uma fonte inesgotável. Aí a pessoa pode concluir a caminhada. E quando chegar lá no topo da escada, receberá o grande galardão. Aleluia! Porque o Senhor, Ele dá. Vamos voltar um pouquinho na leitura que nós fizemos de José. José tinha quantos irmãos? 12 com ele, né? José tinha, eram 12 com José, não é? Os irmãos eram invejosos. Os irmãos perseguiam José. Os irmãos de José zombavam de José. Cuidado quando você zombar de alguém, irmãos. Cuidado para não zombar de alguém, para não humilhar alguém, para não falar mal de alguém. Com José eram 12. Os irmãos dele zombavam, criticavam José, diziam: esse aí é um sonhador. Zombavam dele até não aguentar mais, humilhavam José. E o Senhor lá do céu vendo, aleluia, Jesus disse que os humilhados serão exaltados. Oh glória! Deus lá do céu vendo. Quando foi um dia, Deus falou com José por parábola. Olha, José, o que é parábola? Sonho, visões. Senhor, mostra em sonhos para José. Olha, mostra ali 12 feixes de lenha, né? E um deles ficava em pé, de trigo. Amém? E os outros se curvavam perante um só. Depois José teve outro sonho. A lua e as estrelas, 12 estrelas se curvavam também, prestavam reverência à lua. Ele sabia que Deus ele servia. Muitos não sabem.
O que acontece? O Senhor estava preparando o futuro de José lá no futuro. Aleluia! Irmãos, isso é sério. Ou a pessoa quer, ou a pessoa não quer. Que a bênção persevere até o fim, até a vinda de Jesus, que Ele vai te dar vitória. José era um menino obediente, fiel a Deus, fiel aos seus pais, obediente a Jacó. Então, quando foi um dia, os seus irmãos venderam José. Venderam. Você já imaginou uma coisa dessa? Venderam. Ruindade, não era ruindade? Porque os projetos de Deus já estavam assinados pelo Senhor lá no futuro de José. Você sabia que o seu futuro já está planejado por Deus? Se você quiser o melhor, Ele vai te dar. Aleluia. Então José foi lá para aquele grande lugar. Mas lá o Senhor estava com ele para livrá-lo. Lá Deus estava com José. Então o que aconteceu? José se manteve fiel a Deus. Aleluia! Fiel, fidelidade. Eu falo muito em fidelidade aqui. Irmãos, porque aquele que é fiel, Deus o honra. Deus honra a pessoa fiel ao Senhor. Deus honra. Então, José caiu na cilada do inimigo? Não. Ele foi tentado. Ele foi tentado até se prostituir com a mulher do seu patrão. Mas ele não fez o pecado, não praticou. Fugiu. Talvez fosse hoje, a pessoa ia até xingar. Ou o fulano é, ou a fulana é. Sabe por quê? Porque a pessoa que é fiel ao Senhor, ele se respeita, irmãos. Ele se honra. O corpo que Deus te deu não é para a prostituição, não é para o mal, é para honrar o nome do Senhor que fez este corpo. José fugiu do pecado, deixou a mulher com as roupas na mão dela. Mas ele disse: eu não pecarei contra o teu marido e nem contra o meu Deus. Então, irmãos, José ele estava com o Senhor dia e noite. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Deus foi lá e falou assim: olha, agora é a tua vez. Tem até um hino, né, que diz assim: como é que é? É a tua vez. É a tua vez de ser abençoado. É a sua vez de provar. Não, por favor, Damares, tira essa frase. Por favor, negócio de provado. Chega a vida que já é tanta provação. De ser abençoado. José, chegou a tua vez de ser abençoado. Oh, glória! Chegou a tua vez de ser abençoada. Mas tem um detalhe: José não pecou, José não murmurou, José ficou preso, José honrou o nome do Senhor lá na prisão, diante de Faraó. Ele honrou o nome do Senhor diante daquele país idólatra. José honrou o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele estava carne a carne com Jesus, espírito e espírito com Cristo. Ele estava. Aí Jesus pega e diz aqui, ó: quem, veja bem, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. José estava em carne lá no Egito, mas ele tinha uma vida espiritual eterna. Ninguém podia tomar de José. Aleluia! Porque ele estava servindo ao Senhor em todo o canto, lugar que ele estava. Irmãos, o segredo, sabe qual é? Servir a Deus. Corpo, alma e espírito. Então Deus
ali naquele Egito. O Senhor falou para Faraó: olha, não existe homem mais sábio do que José. Coloca aí como governador em toda a terra do Egito. Aleluia! Então o Faraó pegou José, colocou como governador do Egito. E ali Deus honrou este homem. Você quer mudar de vida? Você quer que a sua vida seja transformada? Tem um segredo. Creia no Senhor. Confesse Jesus como seu Salvador. Acredite nele. Acreditar é ter fé. Seja batizado nas águas. Mude de atitude. Você verás a glória de Deus na tua vida. Tudo vai mudar na sua vida. Fuja do pecado. Fuja dos amigos que dizem que é seus amigos e não são amigos, mas sim demônios que querem te levar ao inferno para te matar e levar a tua alma. Fuja da roda dos escarnecedores. Fuja daqueles que querem levar você para o pecado feio, o adultério. Fuja das drogas. Fuja da bebida. Fuja dos vícios. Fuja enquanto é tempo. José, ele fugiu. Ele fugiu. José, ele fugiu. E foi bem-aventurado. E foi honrado por Deus. E foi abençoado por Deus. Ele foi abençoado. Deus fez ele governador do Egito. Aí você diz: ah, mas eu? Tem gente que diz assim: ah, eu não sou um João ninguém. Na verdade, nós somos sem Cristo. Agora com ele nós somos reis e sacerdotes de Deus. Oh glória! Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, meus amados, medite na palavra de Deus. Não ouça conselhos maus. Fuja da situação que você às vezes se encontra. Vamos ler ali um Romanos. É santidade ao Senhor. Santidade é a palavra. Santidade é aprender. Santidade é fugir do pecado. Romanos, capítulo aí primeiro, rapidinho por favor. Romanos. Nós vamos ler. Eu quero ler essa parte aqui hoje, que eu sei que Deus tem feito milagres. Às vezes a pessoa: ai, cadê o milagre? Jesus está fazendo no coração. Aleluia! Deus está fazendo obra nessa igreja, e não é pouca não. Eu quero ler aqui rapidíssimo. Santificação. Participar da carne de Cristo, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Santificar-se a Deus. Santificar-se para batizar. Batizar para poder cear a carne de Cristo, o sangue do Cordeiro. Qualquer pecado Deus perdoa. O que diz aqui? Eu vou ler aqui o versículo de número, capítulo 1, versículo 20. Já estou lendo, tá bom? Pode ir acompanhando. Preste bem atenção. Porque, capítulo 1, versículo 20 a seguir. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Quem pode glorificar a Deus essa noite? Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves,
e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O 26. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, pecado, né? E recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Amém? Só até aqui, só para você compreender um pouquinho. O que é santificação? O que é santa ceia? O que é ser separado para o Senhor? O que é parar de pecar? Eu li esse texto, é um texto que muita gente não lê. Ninguém lê mais nas igrejas. É claro que ninguém faz ler. Porque hoje o negócio está sério. O negócio é só bênção e vitória. Não é verdade? Irmãos, quem quiser entrar no reino de Deus, se santifique. Deixe o pecado de lado. Pare de fazer coisas desagradáveis a Deus. Hoje você vai sair daqui santificado. Aleluia. O Senhor diz aqui, ó, que as pessoas que não buscaram o conhecimento de Deus se inflamaram no pecado. Não é verdade? As pessoas que não quiseram ouvir a palavra de Deus, que não quiseram mudar as suas atitudes, que não buscaram a presença de Deus, Deus os entregou às paixões infames, porque não quiseram adorar a Deus, não quiseram buscar o Senhor. Nossa, que dor no Senhor Jesus. O que o Senhor está dizendo? Que o mundo está no maligno.